Paz do Senhor, irmãos. Muito bem. Recentemente eu preguei sobre este texto de Marcos capítulo 4. Podem abrir. Eu quero voltar ao mesmo texto com uma ótica totalmente nova. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 4. E olha, o 7 quase que entregou o tema do que eu vou pregar. Que eu vou pregar sobre o mundo que nós formamos com as palavras. O mundo que nós formamos com as palavras. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 1. Segura ali aberto. Bom, no dia 21 de maio de 2021, foi a primeira reportagem de um pronunciamento do ex-presidente que deixou todo mundo, toda a nação brasileira dividida em dois polos, confusos, não sabiam se a tal da ivermectina era cientificamente aprovada ou se era um mito. Uma palavra, uma frase colocada sem propriedade suficiente dividiu os ânimos de uma nação inteira. 2 anos depois, dia 26 de abril agora, poucos dias atrás, uma declaração do atual presidente fez com que a Ucrânia deixasse de instalar no Brasil a empresa do maior avião do mundo, Antonov. Para vocês terem uma ideia do tamanho deste avião, um avião na frente tem dois pneus e atrás 2 conjuntos de 4. O Antonov tem 28 conjuntos de 2 e 4 pneus na frente. Perdemos 10 mil empregos e 50 milhões de dólares em investimento. Hoje à noite eu quero falar sobre este tema. Palavras têm peso. Palavras unem, palavras dividem, palavras saram e causam prejuízos. Palavras são uma semeadura. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler? Outra vez começou a ensinar junto ao mar e juntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava na terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Eles dizia no seu ensino: ouvi. Eis que saiu o semeador a semear. Verso 10. Quando ele se achou só, todos os que estavam junto dele, também os 12, interrogaram-no acerca da palavra. Versículo 13. E disse-lhes: não percebeis, quer dizer, vejam só o que ele diz, vocês não captam esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? Verso 14. O que semeia, semeia a palavra. O que semeia, semeia a palavra. Hoje à noite são 3 grandes pensamentos. Nós temos o nosso recurso, que é a semente, e a semente é a palavra. A palavra tem valor, a palavra tem poder e a palavra nos responsabiliza. Em primeiro lugar, introdutoriamente, a semente do semeador é a ideia central de tudo que eu vou falar, ok? Não é a terra, não é nada disso. É só
a semente. Porque logo nós, evangélicos, associamos, quando ouvimos a palavra, com mensagem bíblica. Volta 2000 anos, Jesus está dizendo isso. A Bíblia não tinha sido escrita. E toda vez que eles queriam falar da mensagem do Velho Testamento, eles diziam a lei, referindo-se aos escritos de Moisés, e os profetas. E Jesus não disse isso. Ele disse: o semeador semeia a palavra. Com palavras, eu transmito a história. Com palavras, eu desenho imagens para você vê imagens na mente. Com palavras, nós definimos questões, desavenças. Com palavras, eu descrevo algo para um cego ver. Com palavras, eu corrijo o erro e o seu curso. E com palavras, eu encorajo o desanimado. Com palavras, eu dou liberdade ao meu homem interior romper e se expressar em louvor e adoração a Deus. Palavras é uma semente. O que semeia algo, semeia sempre palavras. Muitos semeiam a força, a palavra. Nós semeamos a força das palavras. Bem outro sentido. Eu quero defender hoje à noite para nós que nós não valorizamos o que falamos. Nós não sentimos o peso da palavra que falamos. Porque o agir não é nosso. O convencer não é nosso. Temos medo de pronunciar muitas vezes a palavra, por causa do choque que pode causar. Ou às vezes nem sequer acreditamos que vai produzir alguma mudança na pessoa. Então deixamos de contar, de falar palavras. Mas são palavras que o semeador tem para semear. Muito bem. Eu quero falar sobre, em primeiro lugar, qual é o valor da minha e da tua palavra que sai da nossa boca. Vejam, tudo o que até hoje a humanidade produziu, que não existe mais. É interessante, vocês sabiam que o mar está descendo um pouco de nível? No Oriente eles estão achando cidades que estavam submersas, estátuas. É incrível o que eles estão achando à beira de onde o mar e rios estão secando. Tudo que a humanidade produziu até o dia de hoje somente pode ser entendido por meio das palavras. Tu já pensou? Imagine se nós hackeássemos o sentido de uma palavra e todo o que eu falasse fossem somente sons. Agora tem um novo chat, o GPT, né? Eu acho que é isso. E eu fiz uma brincadeira, fiz a mesma pergunta. Como devo me comportar como cidadão civil, como civil? Tinha a maneira, tinha 3 ou 4 opções.
A última era em forma de anedota, né? A primeira era clássica e a outra era política e a última era humor. Então, a máquina já tem tanta informação que se você faz uma pergunta, ela te devolve o que você quer. Imagina se nós dependêssemos de máquinas, porque as nossas palavras seriam somente sons. A imagem que eu tenho dentro de mim, ela nasce porque eu ouvi sons que fazem sentido. Quando alguém diz, oi, para mim tem um sentido e para ti também. Quando alguém diz, bom dia, boa tarde, eu também sei o sentido, que é um pouco mais formal. Não é só um oi. Agora, se alguém disser assim para mim, a paz do Senhor, pastor, eu sei o que ele quer e tem um novo sentido para mim. As palavras que eu e você pronunciamos são palavras que formam no ouvinte um sentido que lhe falta. Então, por exemplo, perdemos o nosso irmão José. O irmão José foi um homem da primeira geração de crentes aqui em Virgínia, quando éramos uma pequena igreja na casa do pastor Olavo. E agora a família está enlutada. Ele estava muito doente. Para a família é um alívio. Agora veja você. O valor de palavras. Podemos chegar para a família e dar uma de espiritual, simplesmente dizer assim, irmãos, não quer dizer nada, isso logo passa, isso é a vontade de Deus. Eu falei algo errado aqui? Não falei nada de errado, mas não escolhi palavras certas. Eu também posso chegar e dizer para a família assim, dizer, irmãos, você sabe como é que foi, né? O pecado é que trouxe isso daí. Se não fosse pecado, tudo seria diferente. Falei alguma coisa errada? Não. É a verdade. Mas não foram palavras sábias. Às vezes, a melhor palavra é só ficar quieto. Está presente de coração. Um abraço, a seriedade do teu olhar, a prontidão para preencher as lacunas que ficam à disposição de ajudar, ou simplesmente dizer, se precisar, eu estou aqui. Palavras. Nós temos palavras e elas formam o mundo que nós vivemos. A palavra, ela é tão central a nós que ela é a nossa semente. Não são as histórias bíblicas. Eu posso ir lá na família do seu José hoje à noite, ou amanhã, e levar a história de Lázaro para eles e contar para eles como ele, mas Jesus vai ressuscitar ali um dia. Não tem nada de errado no que eu falei, mas são palavras impróprias para o momento. Não vão ajudar. Porque não é recontar a história bíblica que faz o mundo mover. São as palavras escolhidas que eu semeio
para que o ouvinte crie na mente dele a visão de Deus dentro daquilo que estou falando. As palavras, elas têm um poder tremendo quando nós as deixamos tocar em nós. Vejam, basicamente, todos nós temos um nível na vida que não temos palavras para expressar. Dor. Vocês entenderam, né? Não preciso explicar. Desculpe, estou sentindo dor. Ou não preciso dizer para vocês que estou surpreso. Nós temos sons que transmitem experiências que vão além das palavras. Teve uma época que Deus teve que resetar todo um ciclo cultural. Nós não sabemos quantos mil anos atrás, mas em Gênesis capítulo 6 diz que tem um pequeno trecho onde diz que os homens se multiplicaram muito sobre a face da terra, e Deus, e o autor coloca assim, que o Senhor disse: não vou contender, não vou discutir a minha palavra e a minha vontade, e as palavras dos homens e a vontade dos homens, eu não vou contender o meu espírito para sempre, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Naquela época havia grandes homens de renome ou apelo, e daí ele conclui assim, e viu Deus que a maldade do homem se multiplicara, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram continuamente maus. E daí vem uma frase difícil: e arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. A imaginação do coração, a criatividade, toda ela do ser humano era má. Como você sabe que alguém é criativo? Quando ele expressa o que ele pensa, quando ele rompe uma dimensão e entra num novo patamar. Ele é criativo. Até ali ninguém tinha pensado nisso. Mas Deus teve que, literalmente, eu uso a expressão resetar, que vem do computador, né? A gente reseta um aparelho ao estágio original e apaga tudo. E ele fica como que de fábrica. Assim também ele resetou toda a humanidade pelo dilúvio. E deixou a humanidade chegar num ponto original, porque a semeadura daquele ciclo era um ciclo continuamente má. Mas veja o contraste, um pouquinho antes, na família de Adão e Eva, que teve o registro do primeiro assassinato. Eles tiveram, a Bíblia não menciona as filhas, porque era impossível os homens terem casado com alienígenas. Eles geraram filhas, mas o registro era só dos filhos. E a Bíblia diz o seguinte, olha só que coisa linda: e a Sete também lhe nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então começou-se a invocar o nome do Senhor. Se por um lado Deus destruiu a terra,
tinha até ali um pequeno fio, uma descendência que não seguiu o caminho dos demais, o caminho que Caim tinha inaugurado. Abel já não existia, alguém precisaria substituí-lo. E Enos é o primeiro aonde começa-se, naquele longo período da antiguidade, em algum lugar dentro dos ciclos da civilização, alguém começou a invocar o Senhor. O que é invocar? Falar, ótimo. É não usar palavras só para o mal, é usar palavra para trazer para perto de si aquilo que parece tão distante, tão longe, tão abstrato, tão sem sentido. Precisou de palavras. A palavra, ela por si só não é magia. Isto chama-se encantamento, usar palavras para pôr as pessoas num estado neutro. Isto é encantamento. Deus não trabalha pelo encantamento. Deus trabalha pelo peso que cada palavra tem quando dita na atitude correta. Esta palavra que nós falamos, ela nos responsabiliza. A palavra que você fala durante o dia te responsabiliza. Assim como palavras descrevem o nosso pensamento, nós conseguimos produzir um estado de espírito dentro de uma casa, por exemplo, com palavras. Um lar pode ser amoroso, um lar pode ser odioso, uma igreja pode ser áspera, ou a igreja pode ser bem aveludada, acolhedora, um ambiente gostoso. Isto vem pelo poder que as palavras produzem. Elas produzem em nós um ambiente, um estado de espírito. Jesus mesmo disse: a tua boca fala do que o coração está cheio. Ele está dizendo: tuas palavras desenham o teu interior, que eu não consigo ver. Então, nós temos esse peso conosco. A semente que nós semeamos são as nossas palavras. Como ter uma boa semente, então? Jesus disse: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que vier disto vem do maligno. O que ele quis dizer? Que nós devemos sair falando por aí, sim, sim, não, 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 não. Não. É posicionamento. Relativismo não é a visão de Deus. Sair concordando para ser politicamente correto, para dar tapinha nas costas, para ficar de bem com todo mundo, numa boa, porque nós somos uma sociedade inclusiva, patati, patatá. Não. Jesus disse: as palavras tuas devem ser sim ou não. Porque o que procede disto vem do maligno. Salomão, certa vez, percebendo isto, já muitos séculos antes, ele disse: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Achegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal.
Não te precipites com a tua boca, nem teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos delírios ou trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Nós vivemos do poder das palavras. Quantas vezes você caminha ansioso no coração, com um desejo silencioso de que alguém te dê uma palavra. Não uma grande mensagem, uma direção. Uma palavra só, que é o suficiente para acalmar o teu coração. Sabe quando nós não temos nada mais o que dizer? É quando nós já não acreditamos mais no que falamos. Quando eu não acredito mais, o que eu falo fica pueril. Qualquer situação leva o seu sentido embora. Paulo disse que certa vez, eu sou do grupo que acha que ele estava falando de si mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras encantadoras, inefáveis, diz a tua Bíblia, que ao homem não é lícito pronunciar. Não só pense no privilégio de um homem que foi arrebatado nos seus sentidos e em espírito pôde ver, ou ao menos, quem sabe, até se aproximar, não sei, mas no mínimo ver o que acontece na vida celestial. E ele ouve um linguajar que ele entendeu, mas lhe foi esclarecido: não é permitido aos homens falar esse tipo de linguagem. Eu tenho para mim que Deus não permitiu, porque nós conseguimos corromper tudo. Foi como que Deus dizendo: esta parte é minha, eu não permito que os homens corrompam. Mas por outro lado, vejam como é precioso. Em contrapartida, Ele não nos deixa sem nada. Ele nos dá palavras que não entendemos, que não conseguimos corromper. Embora que no TikTok fazem até piada disso, mas são palavras que nos constroem. A tua Bíblia diz: edificam. Estão comigo? Palavras. Palavras constroem, dão forma. Paulo disse, a carta aos Efésios: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. O original é corrompida, que nem enferrujado, mas só a que for boa para promover edificação e que dê graça aos que a ouvem. Então, uma palavra, ela não pode ter o seu sentido, sabe? Eu andei nessa linha e até que me enojei.
e me divorciei desse estilo. Meia palavra para o bom entendedor basta. Não é assim que a gente fala? Por quê? Porque usamos palavras com sentido duplo. Isto é corromper uma palavra. Todo termo, todo vocábulo, toda palavra quer dizer algo. E este algo existe, mesmo não vendo. E quem crê é como que um link. Ele acessa e entra para dentro dessa realidade e a experimenta. Porque creu, não numa meia palavra e ele é esperto e captou o que Deus quer dizer. Não. Ele ouviu palavras claras que identificam o que Deus quer, que traduzem o sentimento de Deus para ele naquela hora, naquele momento. Mateus nos lembrou: eu vos digo que toda palavra ociosa, o português aqui consegue traduzir perfeitamente no original, porque está escrito preguiçosa no original. Toda palavra é preguiçosa. Preguiçoso é o cara que não faz nada, uma palavra que não produz nada, uma palavra vazia. Eu era novo convertido e tinha muita, mas eu morria de vergonha dos crentes, fugia dos crentes. E numa noite depois eu sou ainda da época do ginásio, última turma dos 4 anos de ginásio. Depois do ginásio fomos para um bar, mas eu já ia nos cultos e tudo. E ali no bar, com meus amigos, eu vi 2 colegas. Um deles era um delegado e o outro era um professor. E o professor, eu não me recordo o que ele falou, deve ter sido uma coisa engraçada, porque aquele senhor que era delegado em Três Coroas, ele tentou rir e ele fez uma força, e eu acho que foi Deus que abriu meus olhos. Eu olhei, eu pensei, que falsidade, meu Deus. Na hora veio o sentimento: o que é que tu estás fazendo aqui? Não é que o bar é maligno, mas o que se produz ali não era para o que Deus tinha me perdoado os pecados, enchido com o Espírito Santo, chamado para fora. Eu agora era um novo homem. E foi assim que eu... Uau, eu não quero isso. Eu me recordo, como hoje, não doeu pegar minha bicicletinha e ir sozinho para casa. Era uma noite de inverno, nunca me esqueço. Pedalei até Sander, para a pensão onde eu morava, e a vida continuou com alegria no coração. Por quê? Porque toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar contas no dia do juízo. Minha realidade, quando eu um dia vou ser julgado por Deus, será pela palavra que eu semeei. Eu sou responsável por aquilo que eu falo. Então, por que eu estou pregando isso? Porque eu não nasci pronto.
Eu me recordo nos tempos, eu tive fases, e não me envergonho em declarar. Eu tive fases. A primeira fase, em que eu me recordo, as minhas palavras e a minha fala eram somente uma fala como que do vulcão confuso do meu interior. Eram palavras que eu nem sequer sabia o que significavam. Eram fruto da minha confusão interior. Depois eu tive uma outra fase. Uma fase em que eu comecei a entender o peso das palavras, mas não estava pronto para usá-las. Daí eu comecei a brincar com os sentidos, só para ver o circo pegar fogo. Depois eu tive um tempo em que eu comecei a perceber por mim que eu já não queria mais ouvir muitas pessoas falando. Eu procurava, até achar alguém que quando falasse, mesmo pregações, mesmo louvores, não adiantava mencionar a Bíblia, eu queria sentir propriedade, essência, alguém que acreditasse naquelas palavras e as vivesse de tal maneira que eram expressão do seu ser. E foi aí que eu entrei na minha fase que eu vivo agora, aonde falar muito só geram palavras tolas, mas quando fala, a gente tem que ser como Salomão. Olha como ele descreve esse ato, este momento de alguém falar e o outro apreciar o que ele ouve. Ele coloca assim, como maçãs de ouro num prato de pratas, assim é a boa palavra a seu tempo. Lindo, né? Vocês mulheres que gostam de colocar um enfeite, imagina na tua sala, um prato, uma tigela, não sei como se chama, de prata, mas lá dentro, maçãs de ouro. Ele quer dizer, ele está unindo estética, beleza, momento e conteúdo, peso, ouro. Assim são as palavras escolhidas a seu tempo. Eu quero finalizar dizendo o seguinte hoje à noite para nós. Para quem experimentou o efeito de uma palavra, ele sai marcado na vida. Palavras ociosas, palavras preguiçosas não produzem nada. Quem viveu uma vida inteira assim foi Jacó. Esperto, ligeiro, astuto, que nem um gato, tu joga de qualquer maneira, pá, cai de pé. Gato nunca cai deitado. Joga ele assim, faz assim, joga para trás, gato cai de pé. Assim era Jacó. Mas um dia ele teve que se reencontrar com um irmão que ele não tinha acertado as contas. E ele não sabia como tratar do assunto. Lá no encontro nós chamamos de Peniel. E esse título é isso mesmo. Mas ele enche, sabe, é que nem rendinha em pano velho. Vamos ser honestos. Era uma briga de família. Ele não sabia o que fazer com o irmão dele. O irmão dele não merecia o que Jacó conseguiu dele. Mas o jeito que Jacó conseguiu,
não era digno e machucou o irmão. E naquela noite, Jacó enviou todas as suas posses, o gado, as mulheres, os filhos, os servos, os empregados, tudo para frente. E ele voltou para o outro lado do arroio e ficou a sós com Deus. E ali, a Bíblia só diz assim, ele lutou com aquele anjo. Se era um anjo em forma de pessoa, se era uma imagem, se é uma expressão simbólica da cultura judaica para expressar um homem que luta com seus temores e seus barulhos e tormentos internos, isso tudo para mim não me interessa, isso para mim tudo é secundário. A única coisa que para mim é interessante, aquela situação produziu uma pergunta: quem tu és? E Jacó, pela primeira vez, não tinha como fugir com a sua esperteza. Ele teve que dizer a palavra. E o que é Jacó? Chegou o dia que, na presença de Deus, ele teve que dizer: Deus, eu sou um enganador. Quando ele teve a grandeza de chamar toda uma história em uma só palavra e colocou-a diante de Deus, na hora, a Bíblia diz que o anjo do Senhor disse: e já não vai mais ser teu nome, porque de hoje em diante tu é um homem que vai ser chamado Israel, um homem que lutou com Deus. Isto é conversão, isto é começar a servir a Deus. Quando você não finge mais ser educadinho, bonitinho, não, quando você diz: é isto que eu sou. E é isto, Deus, está aqui. E Deus toma aquilo que é feio, cheio de vida mortal, e a transforma, a mesma coisa, em vida eterna. Ele não elimina, Deus transforma, Ele dá uma nova forma. Por isso é a mesma pessoa que no outro dia sai falando como se fosse um grande pastor, e irrita toda a família. Por quê? Porque a forma foi além de quem ele era. Ele agora em Cristo é uma nova pessoa, uma nova criatura. Agora, nós também precisamos de tempos em tempos visitar aquele local. Eu visito. A cada fase que eu passei, que eu contei para vocês, foram fases que eu não citei para vocês, as minhas lutas pessoais, as vergonhas, as repreensões. Ali eu dava do contra, dava coice, reclamava, explicava e me justificava, até que eu cedi e voltei para a presença de Deus e lutei comigo mesmo, e dali eu saí transformado. Ali eu consegui agora começar a viver uma nova fase. E de glória em glória, diz Paulo, nós somos transformados. Cuide, isso é importante. Tu não estás pronto. Não te iluda. Tu não estás pronto. Tu precisa de novo caminhar num novo patamar. Por quê? Porque o mundo de hoje sabe usar a palavra
E nós não estamos aí para contar historinha de escola dominical. Nós temos que ter palavras como maçãs de ouro num prato de prata. Palavras escolhidas para dar para o necessitado, para que dê graça ao que a ouve. E para isso, você precisa entender o peso de cada palavra que você fala. Eu vou encerrando por aqui, querendo trazer já são 45 minutos, né? Está na hora de parar. Nós temos o hábito, e eu também já fiz isso, de contar histórias bíblicas para pessoas. Repetimos o que está escrito aqui nas Escrituras. Mas o que está de errado, pastor? Nada. Em si não está errado. Mas se lembram, as palavras registradas nas Escrituras eram o que as pessoas falavam naquele momento. Eles não estavam, porque a Bíblia não tinha sido escrita, eles não estavam repetindo a Torá, nem os profetas e nem os livros de sabedoria. O único livro que tem muito versículo do Velho Testamento é Hebreus. Quem de vocês gosta de ler Hebreus? Vamos ser honestos, a maioria nem sequer abriu a Bíblia em Hebreus. O que são os evangelhos? Palavras escolhidas para o momento. Porque você tem que entender que evangelho não é português. Evangelho é uma transliteração, quer dizer literalmente uma boa nova. Quando, quem sabe, uma palavra bem escolhida, pesada, com respeito, que eu digo para uma pessoa, para ela, é uma boa nova, porque lhe dá direção, lhe mostra o futuro, lhe dá sabedoria, lhe ajuda a desvencilhar-se do problema que se encontra. E você diz assim, mas eu nem citei a Bíblia. Não. O semeador semeia a palavra. Nós temos a semente em nossas mãos. Nós não a usamos porque não acreditamos no peso que cada palavra possui. Hoje à noite, eu quero te desafiar. Pesa o teu coração. Você ainda acredita no que você fala? Você ainda cultiva um coração que ama o suficiente um ser humano a ponto de não desprezá-lo no coração, mas você não mostra isso. E daí você dá meia palavra para ele, porque você é bom entendedor, que entenda. Você o despreza pelas tuas palavras. Nós esperamos uma multidão, mas o que fazer com uma multidão se eu não quero me envolver com uma só pessoa? O semeador saiu a semear. Só a semente caiu à beira do caminho, no meio das pedras, no meio dos espinhos, a outra em boa terra. Todo mundo sabe disso. Por quê? Porque o semeador semeia a palavra. Qual é a palavra que está saindo do teu coração?
Qual é o impedimento que não te permite falar? Qual é a mentira que Satanás lançou e você creu e amarra você nesta caminhada, nesta jornada? E você não avança, porque você acredita que não presta, que não vale, que não tem efeito, que não vai fazer mudança. Você inflaciona, você água, você desvaloriza a maior semente que Deus te deu. Capacidade de falar palavras que se arremetem à vida eterna, como ela operou na tua vida, que descreve a esperança que você tem, que confirma verdades, que resiste mentiras. Você tem isso. Paulo disse: a palavra está bem perto da tua boca. Romanos 9. Mas nós não a falamos. A Bíblia diz que essa tarefa não foi confiada a anjos, ela foi confiada à igreja. Poupe tuas palavras, mas quando tu a pronunciares, escolha a palavra e a pronuncie em nome de Jesus. Semeia a palavra, semeia com palavras. Deixa Deus fazer sua semeadura por meio das tuas palavras. Aonde há palavra, há semeadura, e aonde há semeadura, há colheita. Porque justificado serás pelas tuas palavras. Quem sabe hoje à noite você precisa romper complexos, vergonhas, mentiras, bloqueios, não sei. Deus conhece você, e esta parte lhe pertence, não é mais minha. Vamos ficar em pé para orar. Fecha teus olhos no teu banco, aonde tu estás. Quem sabe hoje à noite você gostaria de romper. Quem sabe hoje à noite você gostaria de ser uma pessoa que tenha palavras para falar. Levanta a tua mão onde tu estás, nós queremos orar por você. Te posiciona diante de Deus. Temos várias pessoas, olha só que bonito, várias pessoas que estão dizendo: eu quero palavra para declarar. E Deus vai dar a você. Pai, hoje à noite, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença, de uma maneira pessoal e muito própria. Nós nascemos para nos comunicar, e a maior parte da nossa comunicação jogamos fora, porque não temos um objetivo específico com ela, não pesamos o que vamos falar, não temos certeza, e muitas vezes descrevemos esperando que um encantamento aconteça para que se mova, quando na verdade tu esperas que nós declaremos verdade sobre ti, sobre quem tu és, sobre o que tu fazes, sobre o que tu pensa, sobre o que tu deseja. Pai, ajuda com que essa igreja possa romper, que a nossa boca seja liberta, desamarrada, e que sejamos livres para, do nosso jeito, simples, humilde, mas com palavra certeira, uma verdadeira maçã dourada em nossa boca, possamos declarar
a tua verdade que nós vivemos, que nos toma diariamente, que nos ensina a andar diante de ti. A palavra que um dia nos feriu, a palavra que um dia nos moldou, a palavra que ainda ecoa dentro de nós, e sabemos o quanto ela nos machucou. Mas foi esta palavra que nos fez nos humilhar e o Senhor abrir uma nova dimensão para nós. Pai, levanta uma igreja com palavra, em nome de Jesus. É o que eu te peço e agradeço.